Olá! E aí? Eu tô muito animada para essa aula de hoje e eu espero que você também esteja. Conta aí para mim, tá animada? Tá disposta a aprender, como eu falei antes, né, quando eu estava divulgando a aula, aprender com os erros dos outros economiza muito tempo, muita energia, muito dinheiro. E tudo isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje são assim pequenos descuidos que às vezes nós cometemos e que geram aí grandes prejuízos. E por que que eu falo muito que isso acontece especialmente para mães? Porque, na verdade, assim, a gente, depois que a gente entra aí, né, no mundo da maternidade, independente, tá, se os nossos filhos são bebês, são adultos, são adolescentes, são crianças, nesse momento não importa, mas a gente dedica todo o nosso empenho. Tudo que a gente tem, a gente quer dedicar para eles. E por isso, às vezes, a gente deixa passar questões que são muito importantes, né? E principalmente quando a gente fala em investimento, às vezes essa é a última coisa que passa na nossa cabeça, e isso às vezes deixa de gerar tanta oportunidade, tanta coisa boa para o futuro, e é isso que eu queria trazer para você, tá bom? Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, né? Então vamos lá, olha só. Eu não sei se nesse momento aí você está 100% segura de que está usando as melhores estratégias para conseguir melhores resultados financeiros. Se você está 100% segura, eu acredito que aqui não é o seu lugar. Mas eu sei que muitas mudanças aconteceram aí nesses últimos dias. Eu sei que muitas mudanças vêm acontecendo, né, no mercado financeiro, na economia aí como um todo. Mas uma coisa eu posso apostar, que assim como eu, você já deve ter desperdiçado muito tempo, muito dinheiro e muita energia com coisas que são muito teóricas e que, na verdade, acabam tendo pouca aplicação prática. Então, aqui, hoje, a gente vai começar a ver mais, assim, pequenos descuidos, pequenos erros, né, que nós, como mães, cometemos e que deixamos passar grandes oportunidades, grandes possibilidades aí de investir no nosso futuro, de investir no futuro dos nossos filhos, e tudo isso porque, na verdade, ou faltou conhecimento, né? Faltou um pouquinho da informação nesse sentido para a gente, ou porque, às vezes, a gente até sabia mais ou menos o que fazer, mas não tinha muita orientação, então isso acabou prejudicando. Então, aqui hoje a gente vai ver algum desses erros que são, não diria nem erros, mas são descuidos, né? E que afetam muito, abalam muito o nosso resultado financeiro. E eu quero que você saia daqui tendo isso bem claro, para que na sua vida, no seu cotidiano, você possa implementar ações que vão gerar resultados bem diferentes desses que você tem tido até o momento. Tá bom? Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, né? Vamos pro que interessa de verdade, que eu tenho certeza que você está aí, como eu, ansiosa por conhecer, por saber, né, ter contato com esse conteúdo, com todo esse aprendizado aí, e começar a gerar realmente resultados diferentes, começar a fazer o dinheiro trabalhar também por você e não ter que se esforçar tanto, fazer tanto esforço, como eu tenho certeza que você faz diariamente, né, para conseguir o seu dinheiro, em que, em geral, vai embora antes mesmo do mês acabar, né? Só com as coisas de necessidade básica, as contas, aquelas coisas que acompanham a gente no nosso dia a dia. E aí, o que gera a transformação para o futuro, o que traz aqueles momentos de prazer, acabam ficando para trás, porque não está aí nas nossas prioridades e a gente não conseguiu se organizar, né, e fazer um bom gerenciamento para poder ter esses resultados, tá bom? E é isso que eu quero que comece a mudar agora na sua vida, com o conhecimento que você vai ter aqui comigo,
tá bom? Então, vamos lá. Olha só, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu queria te contar uma história. Assim, foi até uma das coisas que me motivou a vir aqui e a conversar sobre isso com você. O que acontece? Lá em 2012, a minha mãe, que na época tinha acabado de fazer 64 anos, muito nova ainda, ela era servidora pública federal, ela descobriu que tinha um problema cardíaco, né? E acabou assim, chegou a ficar internada, chegou a fazer uma cirurgia, mas 3 dias depois da cirurgia, ela infelizmente não resistiu e faleceu. Faleceu ainda muito nova. E ela tinha sempre assim uma preocupação muito grande, embora eu já tivesse meu trabalho, eu era também funcionária pública, no caso professora, né, de rede pública, todo mundo sabe que o professor de rede pública ganha muito pouco, mas eu tinha 2 matrículas públicas, era casada, meu marido também é funcionário público, e eu tenho uma outra irmã que também é funcionária pública, enfim, é uma família de muitos servidores públicos, e minha mãe tinha uma preocupação muito grande de como é que seria, até porque minha irmã é professora também professora de rede pública, né? Então, eu já contei aqui que eles tiveram uma vida cheia de altos e baixos, né? Meu pai teve até uma boa condição financeira, mas aí gastava muito com coisas, às vezes, de festa, de viagem, enfim. Então, foi uma vida sempre muito instável. Uma das preocupações da minha mãe foi, né, deixar alguma coisa para a gente. E ela fez um seguro de vida. E acabou que em 2012 ela faleceu, em maio. 2, 3 meses depois, não lembro exatamente, nós recebemos um seguro de vida. E aí, o que aconteceu? Na época, eu não tinha ainda muito conhecimento a respeito de investimentos. E aí, o que eu fiz com esse dinheiro? Na época, eram 20 mil reais. Nada demais, né? Nada que resolvesse a vida de ninguém, mas também, assim, na verdade, eu nunca tinha pego todo aquele dinheiro na minha mão de uma vez só. Embora eu já até tivesse comprado minha casa, mas eu tinha uma parte, meu marido tinha outra, a gente fez o pagamento no ato da compra do valor que a gente já tinha e financiamos diretamente com os proprietários da casa o valor restante, que era um valor pequeno, eram pessoas conhecidas nossas e nós tivemos essa facilidade. Então, assim, 20 mil reais na hora, assim, né? Era um dinheirinho, só que aquele dinheiro, quando chegou na minha mão, era uma coisa tão doída, né? Porque eu pensava assim, caramba, veio, né, da morte da minha mãe e tal. Eu não quis ficar com aquele dinheiro parado na conta, falei, eu preciso investir de alguma forma, mas eu não tinha consciência nenhuma de investimento financeiro, e aí o que eu fiz? Se você tem uma idade próxima e a minha, até um pouco menos, eu tenho 45, tá? Só para você saber, né? Em 2021 eu tenho 45. Então, normalmente a gente sempre ouviu, né, da nossa família, pelo menos eu e muitas pessoas que eu conheço ouviam isso das famílias, que assim, o melhor investimento é imóvel. Bota num imóvel, que é uma coisa segura, que vai valorizar, blá, blá, blá. Aquela história que a gente ouve sempre. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro e eu comprei um sítio, um pequeno sítio aqui, na região onde eu moro. E aí, meu pai, inclusive, na época, não, faz isso sim, pelo menos seu dinheiro está seguro, está garantido, vai valorizar. Bom, resumo da ópera, eu tenho esse sítio ainda até hoje. Esse sítio a gente não aluga, a gente não faz nada, ele está aqui, próximo à minha casa, de vez em quando a gente vai até lá, mas não muito. Então, assim, o retorno que eu tenho do investimento que eu fiz é zero. Na verdade, menos do que zero. Porque se você for parar para pensar, eu pago imposto, eu pago luz, eu pago uma taxa referente ao INCRA, porque ele é numa área de proteção ambiental, então a gente paga a taxa do INCRA anualmente. Então, na verdade,
Isso não foi um investimento. A gente tem o hábito de pensar que comprou uma casa, está com dinheiro investido, mas o que é um investimento, um ativo, é aquilo que traz dinheiro para o nosso bolso, não aquilo que tira. E a partir do momento que esse imóvel não está alugado, ele não gera nenhuma renda suplementar, né? E ele ainda gera despesas com todas essas contas e taxas que eu já falei aqui para você, isso não é investimento de jeito nenhum. E se eu tivesse pego esses mesmos 20 mil reais lá em 2012, que foi quando eu falei que eu recebi, né, o seguro da minha mãe, se eu tivesse investido esse dinheiro, não precisaria ser investimento de alto risco não, tá? Um investimento aí, vamos botar com um retorno de 10% ao ano. Se você for pensar que hoje a taxa de juros básica está em 2% ao ano, parece que é um investimento arriscadíssimo, mas não. A própria renda fixa já rendeu muito mais do que isso um tempinho atrás. Inclusive, na época aí que eu tinha esse dinheiro, rendia muito mais do que isso, né? Na época em que eu recebi esse dinheiro. Mas existem vários investimentos que podem render, podem dar um retorno desses de 10% ao ano. Hoje eu teria mais do que dobrado o meu patrimônio. E aí, quando eu parei para fazer essa conta, eu falei, gente, eu preciso levar essa informação para mais pessoas, porque quantas pessoas por aí não pegam um valor e às vezes pensam, é pouco, não vale a pena. Gente, não precisa ser um valor muito alto. Se você souber o que fazer com ele, você pode ter um benefício enorme. E isso que eu falei de ter mais do que dobrado, na verdade, quase triplicado, tá? O valor investido, em 9 anos, que é o período que tem, nem tem 9 anos ainda, né? Mas vamos colocar que tenha 9 anos. Então, em 9 anos, eu teria mais do que dobrado esse meu investimento. Se você for pensar que ele poderia estar investido ainda por mais tempo, poderia dar um resultado, sim, bem interessante. Então, por isso, por essas coisas que aconteceram comigo e que eu vejo acontecer com outras pessoas todos os dias, é que eu estou trazendo para você essas informações. A importância de você saber investir, principalmente para o seu futuro e para o futuro dos seus filhos. Porque hoje eu paro e penso, se eu tivesse feito isso, tá, depois que eu comecei a estudar, a investir de fato, eu tenho sim, eu estou construindo uma segurança? Claro que eu estou construindo, mas essa foi uma oportunidade que eu deixei passar e que eu quero, de verdade, que você não deixe mais passar a partir de agora, assim como eu faço, que eu não deixo mais passar oportunidades para garantir segurança, para garantir liberdade, para mim e para os meus filhos, eu não quero que você também deixe passar essas oportunidades. Então, vamos lá para o conteúdo. Vou te pedir um segundinho para poder compartilhar a minha tela com você. Só um segundinho. Só um segundinho. Vamos ver, deixa eu colocar para ficar grandinho aqui para você. Pronto. Então, vamos lá. Vamos entender quais são os pequenos descuidos que podem causar aí grandes prejuízos financeiros para você que é mãe e que quer garantir aí segurança, liberdade e um futuro tranquilo para você e para os seus filhos. Bora lá, então. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu queria muito que você reflita e me fale. Você gostaria, nesse momento, de estar construindo um futuro mais seguro e mais tranquilo para você e para os seus filhos? O que você me diz? Você acha que é importante construir essa segurança, essa liberdade e essa tranquilidade? Eu considero isso muito importante. Agora eu te faço uma outra pergunta, além do fato de você gostar ou não gostar de estar construindo isso. Você já está, de fato, construindo?
Você já começou a se mover nessa direção? Se você já entendeu que isso é importante? Então, uma primeira reflexão que eu quero deixar para você é o seguinte: eu tenho certeza absoluta que qualquer mãe do mundo vai me responder que quer ter a certeza que os filhos vão ter um futuro tranquilo, vão ter um futuro seguro e vão poder ter liberdade de escolhas. Que mãe não quer isso para a própria vida e para a vida dos filhos? Eu ainda não conheci nenhuma que não quisesse, tá? Só que às vezes a gente passa a vida sonhando com essas coisas e não se move na direção de tornar isso realidade, de concretizar esses sonhos. A gente está tão ocupado, tão sufocada durante a nossa rotina diária em trabalhar, em trazer o sustento, em pagar conta, em pagar a escola, em comprar uniforme, em comprar material, em suprir necessidade, levar médico, comprar remédio, enfim. Todas essas milhões de coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente acaba não dando atenção para aquilo que está logo ali na nossa frente, que é o futuro. Se a gente fica só trabalhando pelo hoje, pelo sustento do hoje, a gente está enxugando gelo e a gente não constrói uma coisa melhor. A gente nunca consegue subir um degrau e melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida dos nossos filhos. Aí para e pensa. Vem uma situação como essa que veio ano passado. Quem esperava, gente, por essa pandemia? Quem esperava em precisar passar por esse período de quarentena da forma como nós passamos? E que aí, quem tinha uma reserva financeira, beleza, ainda conseguiu lidar com essa situação toda com um pouco mais de serenidade, né? Quem teve dinheiro para ir lá, para comprar medicamento caso os filhos tenham precisado, para levar um médico caso tenha precisado, conseguiu passar pela situação com um pouco mais de serenidade. E quem não tinha essa reserva? Como foi para essas pessoas? Como foi para você lidar com essa situação? Então, eu quero que você reflita a respeito disso, porque quando a gente já está de frente com a situação que já aconteceu, a gente só pode remediar, mas a gente precisa mudar essa forma de pensar. A gente precisa começar a trabalhar de forma preventiva, ou seja, construindo uma base para que no futuro a gente não tenha mais que viver esse tipo de imprevistos, né? Quem aqui não ficou aflita, não ficou angustiada? Quem aqui não sofreu pela situação? E olha, eu posso estar falando, pode ser que você que está me ouvindo agora até seja funcionária pública e não tenha tido a vida aí financeira tão abalada, embora muitos funcionários públicos tenham tido, né? Porque tiveram alguns benefícios cortados, porque ficaram trabalhando em home office, enfim. Né? Existiram várias situações, mas eu tenho certeza que na sua família você teve alguma história de pessoas que passaram por grandes complicações. Então, eu quero te ajudar a construir um futuro, uma base mais sólida para que o seu futuro não tenha mais que lidar com esse tipo de situação. Estou dizendo com isso que os imprevistos não vão acontecer? Claro que não. Os imprevistos acontecem para todo mundo e é justamente por isso que eu estou te falando que você precisa começar a pensar nessas coisas e o quanto antes. Tá? Isso é fundamental para você, para a sua saúde, para a sua segurança, para a sua tranquilidade. Gente, pensar nisso, se preparar para isso, evita doenças, evita ansiedade, evita depressão. Pessoas perdem a qualidade de vida e outras perdem até a vida, mesmo propriamente dita, porque às vezes se deparam com situações financeiras que são desesperadoras. E quando você está preparado para isso, você passa pelos problemas com muito mais tranquilidade, porque você tem ali a sua segurança, você tá com a sua segurança garantida, pelo menos por um período considerável, e é isso que eu quero te ensinar, com esses descuidos aqui, com esses erros, a gente parar para ver nos erros que muitas pessoas cometem, que vão te ajudar a não cometer esses erros, porque quando a gente aprende com o erro dos outros, a gente ganha tempo, não é verdade?
Então, vamos lá. Espero que você tenha feito essa reflexão comigo, tá bom? E se você saiu daqui já, se você sair dessa aula, já pensando nessa reflexão que eu trago para você, eu já vou ter cumprido minha missão. Mas não é só isso que eu quero te ensinar, não, tá bom? Então, vamos lá, que ainda tem mais conteúdo. Bom, vamos lá. Primeiro erro que eu quero trazer para você é tentar planejar ou se organizar com base em cálculos mentais. Gente, esse é um problema muito sério e muito simples de ser resolvido. Às vezes, a gente fala assim, não, meu gasto mensal é muito baixo, é muito baixo. As necessidades básicas ali, o que eu pago de alimentação, de transporte, água, luz, telefone, aluguel, impostos, né, IPTU e tal, é muito pouco. Não, dá tranquilo. Eu consigo tranquilamente com o meu salário. Só que aí, quando a gente para colocar no papel tudo que de fato faz parte dessa conta, às vezes a gente se assusta. E aquilo que a gente achava ser muito pouco, dá uma rasteira na gente, está consumindo aí uma parte enorme, uma parte muito maior do que deveria do nosso salário. A mesma coisa acontece quando a gente vai, por exemplo, no mercado, né? Às vezes a gente até tem uma lista de compra, mas vai lá, não, preciso disso, aquilo, outro, você vai pegando as coisas e vai botando no carrinho. O que acontece quando chega lá no caixa? Em geral, a conta, no final, fica menor do que você imaginava ou geralmente fica maior? Geralmente fica maior, né? E sabe por que isso acontece? O nosso cérebro engana a gente. Ele não foi feito para fazer esse tipo de coisa. Não é que você não possa fazer contas de cabeça. Você pode, claro que você pode. Mas você não pode fazer o seu planejamento, fazer o seu orçamento, fazer o gerenciamento do seu dinheiro com base em cálculo mental. Você gosta de fazer o cálculo mental? Perfeito. Eu gosto também. Não vou ser contra você. Vamos combinar só uma coisa? Faz o cálculo mental, depois ou você anota no caderninho e faz a conta, ou você pega uma calculadora, só para confirmar, tá bom? Mas faz isso. E se você não gosta de fazer o cálculo mental, melhor ainda, já vai direto para a calculadora ou para o papel, mas lista, gente, você precisa listar todos os seus gastos, porque aí sim você vai ter clareza, aí sim você vai conseguir se organizar, aí sim você vai conseguir se planejar. E por que isso é tão importante para quem é mãe? Eu falo muito para a mulherada, e em especial para as mães. Por que isso é tão importante? Gente, fica difícil prever quando a gente tem filhos, e isso, ó, independente da idade deles, tá? Os meus têm 15 e 12, já não são mais tão criancinhas. Só que quantas vezes a gente tem gastos que às vezes a gente não estava esperando. E aí, se você não tem esse planejamento, se você não anota, se você não lista, você se perde para o mês seguinte. Você não sabe mais para onde seu dinheiro está indo, como é que está, se você gerencia. Aí você gastou além da conta porque teve, por exemplo, sei lá, alguém ficou doente, precisou de remédio. Aí você foi na farmácia, comprou, não anotou. Chega depois, no final de semana, alguém propõe, vamos não sei aonde, ou vamos comer uma pizza, não sei o quê. Você já até esqueceu daquele gasto da farmácia, porque ele não faz parte do seu orçamento, você vai lá e faz o gasto extra porque você não estava, né? Você não está anotando, você não está registrando, então você não tem uma estimativa de como está seu gasto. Aí daqui a pouco acontece um outro negócio, mãe, meu tênis aqui, ó, tá pequeno, tem que comprar outro. E não, as coisas vão acontecendo e você vai indo. No final do mês, quando você vai ver, simplesmente seu dinheiro acabou. Às vezes você já estourou o limite do cartão de crédito. Por quê? Porque você confiou nos cálculos mentais. Inclusive, ó, cartão de crédito. É danado. A maioria das pessoas que têm problemas de cartão de crédito tem problema por quê? Porque confiam nos cálculos mentais. Gente, anota, registra. Por mais que seja chato, isso é importante para a saúde das suas finanças. Para você conseguir tomar decisões mais assertivas, você precisa saber exatamente
o que está acontecendo ali, para onde seu dinheiro está indo, se você ainda tem dinheiro em caixa para fazer determinadas coisas, se você não tem. Porque às vezes está no meio do mês, você ainda está com dinheiro, você fala, está tranquilo. Mas você esquece que ainda tem 2 semanas de gastos pela frente, você esquece que tem que pagar a conta de sei lá o que vence depois do dia 20. E aí você foi no cálculo mental e essas coisas passaram batida e acabaram com o seu orçamento. E aí um monte de gente me fala depois, caramba, eu não sei o que acontece, porque eu ganho bem, mas eu não sei para onde meu dinheiro vai. Ele simplesmente desaparece. Cálculo mental. Foge disso, porque é um grande risco para você, tá bom? Próximo descuido é você não ter um método de divisão do dinheiro. Como assim? Que história é essa de método de divisão do dinheiro? Pois é, vamos lá, esse é um ponto importante. Na verdade, cabe uma aula só para falar sobre isso. E talvez eu até faça uma aula especificamente sobre isso, de tão importante que isso é. O que acontece? A gente recebe o dinheiro e a gente vai gastando. A gente vai gastando. A gente não tem, às vezes, um planejamento, uma estratégia de para onde vai cada coisa. O que eu preciso fazer? E aí, às vezes, o dinheiro falta. É aquela história do cobertor pequeno, né? Às vezes a gente puxa aqui, destapa ali. É mais ou menos por aí. Se você tem uma estratégia, se você tem um planejamento de... Pensa numa fatia de pizza, né? Cada parte da pizza é para uma coisa determinada, fica mais fácil de você gerenciar. Já vou até adiantar um pouquinho como é que pode ser essa divisão. Gente, aqui não é receita de bolo, não é para seguir, não é igual para todo mundo, mas existe um número aproximado, que é um número considerado por educadores financeiros, por planejadores financeiros, como um número ideal, tá bom? E aí, se o seu está longe disso, não arranca os cabelos ainda não, porque tem jeito, tá bom? Para tudo tem jeito, a gente consegue arrumar. Inclusive, se você está assistindo essa aula e é o seu caso, aí eu não sei, se você está vendo no YouTube, comenta aqui embaixo que você está, seu orçamento não está muito fora do que seria o ideal, que eu entre em contato com você e a gente bate um papo, que eu vou te dar ideias de como a gente pode resolver isso, beleza? Estou assumindo esse compromisso. Se você está assistindo, por exemplo, no Instagram, manda um direct. Se você está assistindo replay depois e você está no Telegram, manda mensagem para mim, entre em contato comigo, faz um sinal de fumaça, que eu vou te ajudar nesse ponto, tá bom? Mas o número ideal seria o seguinte, se você ganha, vou dar um exemplo, se você ganha R$ 2.000 por mês, o ideal é que 50% do seu orçamento, do seu salário, seja destinado às suas necessidades básicas. E aí, o que são necessidades básicas? Tudo que você gasta com a sua moradia, com a sua alimentação, com o seu transporte, com a sua saúde, com a sua educação. Não é só a sua, tá, gente? Eu tô falando sua, modo de dizer, a sua e da sua família, tá? Se o salário que entra, né, o que entra na sua casa, né, para manter vocês, se é só seu, se é seu, do seu marido, do seu companheiro, se é, enfim, pegou o orçamento total, quanto vocês têm de receita, quanto vocês têm de dinheiro na mão a cada mês, metade desse valor pode ser destinado para as pode e deve ser destinado para as necessidades básicas. Então, vou repetir, hein? Vou lá, vou falar devagarzinho. Moradia, transporte, saúde, educação, alimentação e vestuário. Presta atenção aqui, detalhe importante. Não é aquele vestuário assim, ai, fui dar uma voltinha ali no shopping, achei uma blusinha linda na promoção. Aí eu vou comprar. Tá lá na despesa de vestuário. A despesa do vestuário é aquela que é necessária, tá bom? Então, realmente aconteceu alguma coisa, você está precisando, caramba, vem inverno, estou sem roupa nenhuma de inverno, você vai ter que comprar alguma coisa, é necessidade básica, você não vai passar frio e ainda não é permitido andar pelado na rua. Então, tem que andar de roupa. Seus filhos estão crescendo, perdeu tênis, tem que comprar, é necessidade básica, tá bom? Essas compras de vestuário que se encaixam na necessidade básica, é aquilo que é necessário realmente para você viver e para ter, né, o mínimo de conforto,
vai entrar na necessidade básica. Caramba, então meu salário, eu tenho que gastar só metade do meu salário com isso? Idealmente, ou seja, o ideal é que você só gaste metade do seu salário com todas essas coisas que fazem parte das suas necessidades básicas. E por quê? Porque existem outras coisas que também são importantes e que também precisam sair da sua renda, tá bom? Se a sua renda, se as suas necessidades básicas estão consumindo todo o seu salário, é sinal que o seu estilo de vida não está compatível com o tamanho do seu salário, tá bom? A gente precisa ajustar. O estilo de vida precisa caber no salário. E se ele ocupa todo o seu salário, não está cabendo, porque existem outras coisas que você também precisa fazer. E aí pode estar um erro fatal, tá bom? Então, tenta ajustar. Hoje em dia, meu estilo de vida consome aquilo que eu chamo de necessidade básica, né? Que a gente também chama de estilo de vida. Está consumindo o seu salário inteiro? Eu não estou dizendo que no mês que vem já tem que chegar a 50%. Você já tem que reduzir isso pela metade. Você pode ir reduzindo aos poucos. Para tudo tem estratégia, para tudo tem método, tá bom? Às vezes você tenta fazer uma mudança muito drástica, e isso pode gerar um choque tão grande que você acaba não conseguindo ter consistência. Então, para tudo a gente tem um método para fazer da melhor forma, tá beleza? Então, o ideal é que o seu estilo de vida ou as suas necessidades básicas ocupem só 50% da sua renda. 30% da sua renda aí vai ser ocupada com lazer, porque sim, é muito importante ter lazer para você, para sua família. Aí é comer a pizza de final de semana, é ir ao shopping quando eles estão abertos, né? Claro que a pandemia nos permite ir ao shopping, ir ao cinema, fazer seus passeios, fazer suas viagens. Para quem tem cachorrinhos, como eu, a despesa com os pets entra aí nesses 30%. Vamos chamar esses 30% de despesas aleatórias. São aquelas que, assim, por exemplo, o lazer, ele é importante, a gente não pode abrir mão do lazer eternamente, a gente precisa ter lazer. Nos momentos de muito aperto, a gente acaba até abrindo mão, mas tem que ser por um tempo curto. Mas são aquelas despesas que a gente consegue administrar, a gente consegue ter ou não ter, a gente consegue reduzir, tá bom? Então, 30% do seu salário vai para despesas aleatórias. Então, os seus gastos, no salão de beleza, enfim, esses 30% é para você gastar do jeito que você achar melhor, tá bom? E os 20% que sobra daí são para você investir. E aí, que investimentos são esses? Aí, você vai dividir esses 20% que sobram para 3 coisas bem importantes. É a minha sugestão. Primeiro, a sua reserva de emergência, que é aquela que te socorre nos momentos de maior aperto, e aí a gente tem estratégia para montar isso também. Tem aqueles sonhos de médio prazo, fazer uma viagem, trocar os móveis da casa, fazer uma reforma na casa, comprar uma casa, enfim. E os sonhos, os objetivos mais de longo prazo, que aí eu recomendaria, inclusive, que fosse o seu projeto de aposentadoria. Hoje em dia não dá mais para depender de INSS, né, gente? Porque se seu custo de vida hoje é se você tem um determinado custo de vida, vamos supor que você ganhe R$2.000 e que você gasta R$2.000 no seu custo de vida. Quando você envelhecer mais alguns anos, inclusive quanto mais você envelhece, maior fica esse custo de vida. Porque sua saúde vai requerer mais cuidados, você vai precisar idas mais frequentes a médicos, você vai precisar de mais tratamentos, você vai precisar de mais remédios, e isso é o fluxo natural da vida. Então, alimentação sua vai precisar ter um cuidado maior. Então, várias coisas você vai precisar ter um cuidado maior, o que vai gerar um custo, certo? E aí um segredo. Mesmo que você conseguisse se aposentar pelos mesmos R$2.000, recebendo os mesmos R$2.000, o salário de uma pessoa aposentada, a aposentadoria, né, o valor que a gente recebe na aposentadoria, ele não cresce na mesma velocidade do que os custos.
os custos aumentam muito mais rápido do que o valor do salário, do que o reajuste do salário que você recebe. Então, com certeza, dentro de algum tempo, você já vai estar tendo que fazer vários cortes, várias reduções, e numa época em que, às vezes, isso não é muito possível, ou que para fazer esses cortes aí pode representar um grande sacrifício. Então, a gente não quer isso para você, né? Então, você que já está se dando conta da importância do planejamento financeiro, precisa saber da importância de investir também para a sua aposentadoria, né? Você fazer aí uma reserva para você ter maior dignidade e mais qualidade de vida quando você tiver com a idade mais avançada, tá bom? Então, você precisa fazer uma divisão do seu salário. Idealmente, a divisão é essa. A sugestão que a gente dá, na média, é essa. 50, 30, 20. 50 para as necessidades básicas, ou é o estilo de vida que você tem. 30 para as despesas aleatórias e 20 para os seus investimentos financeiros. Fechou? A gente aprofunda isso em um outro momento e vamos seguir aqui. Não seguir uma estratégia financeira inteligente. E aí o que acontece? Às vezes, é o que eu falei lá atrás, né? Você vai vivendo os dias na medida em que a coisa vai acontecendo, as contas vão chegando, você vai pagando, e aí você vai no mercado um dia, você está animadíssima, felicíssima, gasta pra caramba, compra um monte de coisa, aí vai, os filhos enfiam o pé na jaca, porque quanta coisa gostosa para comer, que maravilha. Daqui a pouco chegou mais um pouquinho para o final do mês, o dinheiro acabou, a farra foi toda embora e aí fica todo mundo passando perrengue. Não que vai passar fome, claro, né? Mas aí já não tem mais a novidade, já fica todo mundo de mau humor. Então, assim, essa é uma das coisas. Tem várias outras, né? Tem situações em que, assim, você não tem uma estratégia, você não fez aquela divisão que eu falei lá no item anterior. E aí você vai gastando, não, vai dar, porque eu fiz meus cálculos mentais, né? Meu custo de vida é muito baixo, vai dar tranquilamente. Aí resolvem fazer um churrascão no final de semana, chama um monte de amigo, ou então vai para a pizzaria, faz uma farra, ainda leva os filhos dos amigos, quem nunca, né, passou por isso, mas enfim. Aí você vai e gasta uma grana. Passou uma semana, acontece um imprevisto qualquer e você está quebrado. Seu carro deu ruim, pifou, você leva no mecânico, vai precisar gastar uma grana e você precisa do carro para trabalhar, você precisa do carro para se deslocar. Isso é não ter uma estratégia financeira inteligente. É você não ter a gavetinha para cada coisa. O que eu estou querendo dizer aqui é que você não pode fazer nunca a farra da pizzaria que eu dei aqui exemplo. Claro que pode. Claro que pode. Contanto que você tenha uma estratégia para isso. Você tem uma estratégia, você vai montando um caixa para isso. E aí, quando aquele seu caixa está montado, você vai lá e faz, porque você sabe que você tem a sua reserva de emergência. Então, se der algum problema para frente, você não vai passar aperto. Quando a gente tem uma estratégia financeira inteligente, a gente acaba conseguindo fazer tudo que as pessoas que não têm estratégia fazem, a gente consegue fazer, só que com maior qualidade. Por quê? Porque você sabe o momento certo de fazer, porque você sabe que caso aconteça um imprevisto, você tem de onde tirar, porque você tem uma reserva, você consegue se estruturar. Aí, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Resolvi comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro nenhum reservado. O que acontece? Em geral, as pessoas vão lá, fazem um financiamento, pagam 3 carros para ter um, né? A pessoa compra um carro e paga 3. Por quê? Porque não fez uma estratégia financeira inteligente, certo? Porque não se organizou com antecedência. E agora já fiz, já tem financiamento, não tem jeito. Beleza, você não sabia, agora você sabe. E depois que você sabe, a gente não desaprende, pelo menos eu espero que não, né? Então você sabe. E aí o que você precisa fazer? Errar é humano. Agora, burrice é você permanecer errando. Se você já sabe que isso é um erro, vamos buscar um caminho diferente, certo? Então,
sabe que o financiamento não é a melhor saída, porque você vai comprar um carro pelo preço de 3, começa a se organizar, começa a se estruturar, começa a montar a sua estratégia financeira. Por quê? Porque você comprou seu carro agora, daqui a um tempo você vai ter que trocar de carro de novo. E se você se estruturar e começar aos pouquinhos, quando chegar lá o momento, você vai ter, mesmo que você não tenha o valor todo para comprar o carro, mas você vai ter um valor considerável. Se precisar financiar, vai precisar financiar só um pouquinho. Aí você já não vai pagar por 2 carros a mais. Já vai ser menos. E aí você já começou o caminho. E aí você continua se estruturando para quando for trocar o carro novamente, aí sim. Que aí você já criou o hábito, já aprendeu a fazer a coisa do jeito certo. Então, gente, tudo é estratégia. Para tudo que a gente faz em relação ao nosso dinheiro, tem estratégia. Eu ouço sempre. Meu problema é que eu ganho pouco. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e que conseguem fazer a gestão do dinheiro e que conseguem sobreviver. E é claro, né? Com salário mínimo você não faz grandes coisas, você não faz, por exemplo, uma viagem para o exterior, mas que conseguem sobreviver e que ainda conseguem guardar um dinheirinho, sim. Então, tudo é uma questão de estratégia. Se você ainda não tem, recomendo fortemente que você comece agora mesmo a pensar na sua estratégia, a montar a sua estratégia. Se você não sabe como, peça ajuda. Peça ajuda. A vergonha não é você pedir ajuda, muito pelo contrário. Vergonhoso é você estar errando, saber que está errado e não fazer nada para mudar. Porque aí, a hora que acontecer um problema, você mesmo vai se culpar. Então, peça ajuda. Monta a sua estratégia, mas não segue por aí gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, tá? Na imensa maioria das vezes, tem amanhã sim, e graças a Deus por isso, e você precisa estar preparada para ele. Vamos lá. Próximo, não construir uma reserva financeira. Ó, peguei aqui nesse gancho o que eu já estava falando antes, o que de alguma forma eu já estava falando antes. A gente já falou aqui dos imprevistos, né, que acontecem aí na vida, e a gente precisa ter uma reserva financeira, seja para problemas com a saúde, seja para problemas com o nosso trabalho. Gente, eu tenho ouvido direto. Essa semana agora eu atendi uma pessoa, fiz um atendimento com uma pessoa que me falou: eu já trabalho há muito tempo no mesmo lugar, mas eu sou CLT, então eu morro de medo de perder o emprego. E aí eu pergunto para você que está assistindo essa aula comigo: é possível alguém que trabalha numa empresa já há muito tempo perder o emprego? Infelizmente é. A gente ouve isso, né, com bastante frequência. Graças a Deus não é com todo mundo, tem pessoas que se aposentam trabalhando no mesmo lugar, mas muitas pessoas, infelizmente, sim, perdem o emprego, e hoje em dia as pessoas perdem emprego com uma facilidade ainda muito maior. A rotatividade no emprego está maior do que era antigamente, certo? E aí, como é que a gente se previne com isso, gente? Reserva financeira. Tem como você se prevenir também se preparando mais profissionalmente, né? Se tornando um profissional mais necessário, mais indispensável. Quanto maior é a sua preparação, mais indispensável você se torna para a empresa, então menor fica o risco de você ter que lidar com uma situação dessa. Mas para todo mundo, independente do grau de importância que tenha, ninguém é insubstituível, certo? Então, você precisa ter uma reserva financeira. Então, para problemas de saúde, para problemas profissionais, para problema com o carro, você tem um carro, o carro deu problema, para cuidar de alguém da família que de repente adoeceu, mesmo que não seja você, seus filhos, mas uma mãe, um tio, quantas vezes acontece? Para lidar com um problema na casa. Ah, deu um problema, de repente precisou fazer uma grande reforma. É o tipo de coisa que, se você não tem a sua reserva, pode te desestruturar. Por quê? Seu salário está ali. Você gasta todo o seu salário com o seu estilo de vida, com as suas necessidades básicas. E aí, a hora que dá um negócio desse, a gente enrola a vida da pessoa por muito tempo. Então, assim, existem problemas que acontecem, mas que eles poderiam ser evitados com uma simples atitude.
reserva financeira, uma estratégia inteligente, tudo isso que a gente está falando aqui nessa aula. Então, ó, fica atenta para isso. Fica atenta que isso que eu estou trazendo para você é ouro. Se você colocar em prática, eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos você vai estar me agradecendo pela qualidade de vida que você conseguiu com base nessas informações que eu estou passando para você, tá bom? Vamos lá, então, agora. Um erro, um descuido, esse aqui, gente, tem um monte de gente que continua agindo sempre do mesmo jeito. A pessoa não está feliz, a pessoa não está satisfeita com o que tem acontecido, só que ela continua agindo sempre do mesmo jeito e fica esperando que o resultado seja diferente. Gente, isso não tem lógica nenhuma. Isso não faz sentido para ninguém. Pelo menos para mim não faz nem um pouco. Acredito que para você também não vai fazer. Concorda? Então, quando você quer um resultado diferente, se você não está satisfeita, caramba, não sobra dinheiro. Eu escuto isso o tempo inteiro. Ah, não sobra dinheiro, não sei para onde meu dinheiro vai. Se você continua agindo do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre esse. Então, viu? Não sobrou dinheiro mês passado? Tá bom, vamos tentar ver, né? O que aconteceu? Não sobrou dinheiro esse mês de novo e não descobriu por quê? Você tem que parar e mudar algumas coisas. Normalmente, aí, uma coisa só não resolve, você precisa mudar algumas. E aí, vou voltar no assunto. Não está sabendo como lidar com a coisa? Pede ajuda. Não deixa a bola de neve crescer a um ponto que fique imparável. Pede ajuda. E um detalhe importante, por maior que essa bola de neve já esteja aparecendo para você, quando você conta aí com um profissional que é especializado no assunto, tudo tem solução, tá bom? Às vezes você não está vendo solução porque você não tem experiência para isso. Você não tem a bagagem de conhecimento necessária para isso, mas um profissional vai saber te ajudar. Então, muda o jeito de agir, muda a maneira de lidar com as coisas, aí sim você vai poder esperar que seus resultados mudem. E aí, se ainda não é exatamente o que você quer, mudou. O resultado, não é o que eu quero, não deu certo não, deu ruim. O que que faz? Faz ajuste, certo? Mas se você continuar repetindo os mesmos erros, com certeza os resultados vão sempre se repetir. E aí, para quem tem passado aí por todos esses problemas, para quem já viu essa situação toda que a gente viu, o que eu trago para você como uma solução? Até por causa disso, de várias dessas coisas, por ver tudo que vem acontecendo, todas essas coisas que eu trouxe, de falta de reserva, pessoa que gasta mais do que ganha, ou que gasta tudo que ganha e acha que está bom, porque está equilibrado, porque consegue pagar todas as contas. E eu já trouxe para vocês aqui nessa aula o perigo que é isso, né? Enfim, por todas essas coisas, o que eu fiz para tentar ajudar? Eu tenho falado agora recentemente, eu criei a mentoria Ponto de Ignição para quê? O que é isso aqui? O que é o ponto de ignição, gente? Para quem tem carro aí, para quem dirige. A ignição é quando você vira a chave e liga o motor. Começa a fazer esse motor funcionar, né? O ponto de ignição é aquele momento em que você vira a chave e realmente começa a se mover na direção daquilo que você quer. Você percebeu, se você está assistindo essa aula até aqui, você já deve ter percebido que alguma dessas coisas que eu trouxe você já pode estar fazendo na sua vida financeira. E aí você pode ter percebido que se você continuar agindo assim, o que eu falei no último slide? A mudança não acontece porque agindo do mesmo jeito eu vou ter sempre o mesmo resultado. Essa bola de neve, inclusive, pode começar a crescer. Então, o que a gente faz aqui é o ponto de virada. É o ponto de ignição porque a gente vai começar a se mover agora na direção do que a gente quer. A gente não vai mais ficar como aquele barquinho que é levado pelo vento, que a vida carrega ele para onde ela quer. Uma pessoa que não tem uma estratégia financeira bem definida, uma pessoa que não está no controle financeiro da própria vida, ela está como um barquinho aí ao vento. E aí, o que eu proponho para vocês aqui na mentoria Ponto de Ignição? É justamente você ligar o motor, você dar a ignição no motor desse barquinho, porque aí você vai direcionar o seu barco para onde você quiser ir.
para onde você considerar que é importante realmente, entendeu? Então, esse é o ponto de ignição. Por que eu coloquei na ilustração desse slide essa árvore? Eu não sei se você está reconhecendo bem. Essa árvore que está aí na imagem chama cabelo de índio, tá? Ela é nativa do... Quer dizer, eu não sei se ela é nativa, mas eu sei que tem dela no Cerrado brasileiro, tá bom? E aí, o que acontece com essa árvore? Ela tem uma característica que é bem importante, que é bem interessante. Ela está lá na natureza, ela não vai florescer. Aí, se acontecer uma coisa que é bem fora do convencional, que é, se por acaso, por algum motivo, essa árvore pegar fogo, teve um incêndio na floresta, alguém fez uma fogueira ali próximo, não sei, não interessa o motivo, mas se essa árvore for incendiada, no dia seguinte ela floresce. Ou seja, ela precisa ser incendiada para florescer. É uma coisa bem interessante, né? Então, às vezes, com a nossa vida financeira, a gente precisa ter esse ponto de ignição. A ignição também é uma faísca, né? Ela gera uma centelha. E essa faísca, essa centelha, ela pode ser o ponto de virada, pode ser aquele ponto-chave ali onde tem a mudança na sua vida e aí sim as suas finanças começam a florescer e aí você consegue sim ter resultado financeiro. E por que isso acontece? Porque aqui tem método, tem processo, tem orientação, tá bom? Então, uma das saídas para você resolver todos aqueles descuidos que eu trouxe aí desde o início da aula é se você tem consciência de que precisa fazer uma mudança na sua vida financeira, de que precisa promover uma mudança até para garantir o seu futuro e o futuro dos seus filhos, eu estou trazendo como solução para isso a mentoria Ponto de Ignição. E aí vamos entender melhor como é que ela funciona. Você vai ter um acompanhamento de 4 meses. Você vai ter 4 meses de acompanhamento com sessões tanto individuais quanto em grupo. Em alguns momentos você vai ter sessões individuais, só você e eu, para a gente poder fazer um atendimento bem personalizado, poder ir bem no seu caso, como a gente pode trabalhar da melhor forma a sua questão para ter os melhores resultados. E em outros momentos o acompanhamento vai ser em grupo, e aí por quê? Porque a força do grupo potencializa muito o resultado. Então, para aquelas coisas que eu vou ensinar, que todo mundo vai precisar aprender, aí vai ser em grupo, porque eu vou ensinar uma vez só para todo mundo e a gente vai ter um momento de troca de experiência. E às vezes a dúvida que um coloca é uma dúvida que você nem tinha pensado, mas vai te ajudar. Então, a força do grupo potencializa muito o resultado. Então, por isso, eu estou fazendo o melhor dos mundos, que é a junção do individual, que é você poder ter um acompanhamento ali em alguns momentos bem personalizado mesmo, né, para tratar do seu caso específico, e em outros momentos você tendo também aí o grupo para poder ter esse aprendizado sendo potencializado pelo grupo. Você tem o poder do incentivo do grupo, que também ajuda muito. Você também vai ter qual é a meta da mentoria Ponto de Ignição? A nossa meta nessa mentoria é te ajudar a montar uma estratégia personalizada para você conseguir fazer os seus primeiros investimentos. Então, independente da situação em que você esteja agora, da situação financeira em que você esteja agora, a gente vai montar uma estratégia para que você já comece a fazer os seus primeiros investimentos. Entendeu por que eu chamo de ponto de ignição? A gente vai conseguir identificar tudo o que precisa ser mudado, todas as transformações que precisam acontecer para aí a gente pegar e colocar fogo lá naquela sua árvore e aí sim ela começar a florescer. É isso que a gente vai fazer aqui na mentoria Ponto de Ignição, tá bom? E um detalhe, quem entrar agora nessa mentoria, nessa turma da mentoria, vai receber bônus surpresas. Já até falei, né, teve uma aula anterior que eu já falei um pouquinho dessa mentoria Ponto de Ignição, que eu até falei de alguns bônus, mas além disso que eu já prometi, porque para você que entrar agora, além de receber o que eu já prometi antes, você ainda vai receber o que eu estou prometendo agora.
certo? Então, lá atrás eu prometi, vai ter o workshop para você aprender a orientar seus filhos para que eles tenham sucesso financeiro, que eles não precisem passar aí o perrengue que vocês passam, de repente, para aprender, né, a se organizar. Você vai saber como ensinar isso para eles. Esse já é um bônus que eu tinha prometido para eles, e você entrando agora, você também vai ganhar. Só que você ainda vai ter bônus surpresa, só para quem é dessa turma. Mas você precisa ser rápida, tá bom? Porque as inscrições elas não vão ficar abertas por muito tempo. Já já eu vou estar encerrando. E isso aqui, então, gente, isso aqui é uma questão muito importante. A minha mentoria individual, toda individual, hoje está no valor de R$ 1.997. Ou seja, são 12 parcelas de R$ 197 para você fazer mais ou menos o mesmo tempo de acompanhamento. A mentoria individual, na verdade, é de 3 meses só, e o valor dela é de R$ 1.997, ou 12 de 197. Você vai ter acesso a 4 meses de acompanhamento, com mais workshop, com mais bônus, com mais acompanhamento por WhatsApp, por um valor de investimento ridículo, tá? São 12 parcelas de R$ 97. Esse preço eu não garanto que vai continuar assim por muito tempo. E como eu disse, as inscrições também já estão perto de serem encerradas. Então, se você tem interesse, e se você inclusive tem alguma dúvida, eu não sei se isso é para mim, o que eu faço? Entre em contato comigo, vamos bater um papo que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Eu vou mostrar depoimentos de mentorandas minhas, para que você veja elas falando de como foi o processo para elas. Então, tudo isso vai te ajudar a entender se isso de fato pode te ajudar ou não, tá bom? Então, tá em dúvida? Entra em contato, não fica com a dúvida, não deixe passar a oportunidade, não, porque uma mentoria digamos assim, é um serviço de alto valor. O que eu estou oferecendo aqui é um serviço de alto valor e por um preço, não tem como fazer por menos do que isso. Pelo tempo que eu vou levar me dedicando, porque tem acompanhamento por WhatsApp, tem todo o investimento que eu já fiz para poder disponibilizar, tem todo o investimento logístico, de ferramenta, de aplicativo que eu preciso usar, enfim, tem todo o investimento por trás. Então, por menos do que isso, não tem como. Então, o valor já é um atrativo por si só, mesmo que não tivesse mais nada, mesmo que não tivesse mais bônus nenhum, só esse valor já valeria a pena você correr agora para garantir ter sua virada financeira, ter segurança e ter velocidade no seu processo, ter uma estratégia personalizada. Isso não tem preço. Vai por mim. Eu estou falando isso porque eu levei muito tempo errando, acertando, ajustando. Eu perdi muito tempo e eu perdi muito dinheiro nessa construção desse aprendizado. E para você não ter que passar por esse mesmo desgaste que eu passei para aprender, eu vou oferecer isso para você de forma muito mais rápida e segura, porque eu já fiz o caminho. Eu já sei o que precisa ser feito. Então, você não vai precisar ficar errando, acertando, perdendo, desistindo, se sentindo fracassada. Por quê? Porque você tem um caminho seguro, fácil e com o meu acompanhamento, com a minha orientação. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que você consegue entrar na mentoria? Você vai ter um formulário de aplicação. Por quê? Porque não é pagou, entrou. Eu preciso saber se você está, de fato, preparada, se você realmente está comprometida, se você quer, de fato, a mudança. E por quê, gente? Porque a mentoria, para mim, eu não faço esse trabalho hoje só porque eu quero retorno financeiro. O que eu quero para mim, o resultado para mim é ver o seu resultado. Porque quando você tem resultado, você chega e me dá um depoimento como eu tenho dessas pessoas que já fizeram um acompanhamento comigo. Então, aí quando você chega e fala, mostra para as outras pessoas o resultado que você teve, eu tenho mais pessoas se interessando em fazer esse mesmo trabalho. Entendeu? Então, eu quero que você que está vendo esse vídeo agora,
Eu quero que você seja o meu próximo case de sucesso, como a gente chama por aí. Eu quero que no final dessa mentoria você seja uma das pessoas que vem e me dê um depoimento. E não porque eu pedi, mas porque você quis, assim como foi com essas minhas mentorandas. Entendeu? Então, como eu quero essas histórias, porque é isso para mim que faz o meu trabalho valer a pena, como eu quero que você também conte uma história dessa, eu preciso saber se você está realmente pronta, se você está preparada, se você está comprometida. Então, você vai preencher o formulário de aplicação em um questionáriozinho. É uma coisa que você faz em menos de 5 minutos. Só que aí, com essas respostas na minha mão, eu vou olhar, aí eu vou entrar em contato com você por telefone, a gente vai bater um papo, e aí eu vou dizer se realmente a mentoria é para você. Ou seja, se a gente conversando, se você preencheu o formulário, aí eu vou conversar com você. Se conversando, eu perceber que tem uma chance remota de você não conseguir resultado, eu vou ser a primeira a te falar, não faz agora não. Não é o seu momento. Pode ser que tenha outra coisa mais interessante para você fazer que vai te ajudar mais. Eu me comprometo com você a fazer isso, tá bom? Porque eu só vou querer que você entre de fato na mentoria se eu ver que tem potencial para você ter o resultado que você busca. Beleza? Combinado assim? Então tá. Aí já eu vou colocar aqui o link do formulário para que você possa preencher, tá bom? Vamos lá então. Só para relembrar, quais são os pequenos descuidos que causam aí grandes prejuízos financeiros? O primeiro deles é tentar planejar ou mesmo se organizar com base em cálculos mentais. Então, você que já está aqui já não vai fazer isso. Você já sabe da importância de você ter uma lista, de saber exatamente o que faz parte dos seus gastos, sem essa história de cálculo mental. Outro é não ter um método de divisão do dinheiro. Você já sabe que cada partezinha do seu dinheiro precisa ter um endereço, precisa ter um destino para que a coisa funcione bem. Outro é não seguir uma estratégia financeira inteligente. Você já viu que isso é furada. E aí você fica lá igual naquela canoazinha à deriva sendo carregado para onde o vento achar que é mais interessante, certo? Outra coisa é não construir uma reserva financeira, né? Que aí você fica à mercê do destino e é por isso que às vezes tantas pessoas têm tantos dissabores, né? Passam por tantos problemas que poderiam ser evitados facilmente com um processo que, na verdade, é simples de ser feito, né? E continuar agindo do mesmo jeito e esperar que o resultado seja diferente. Isso é uma coisa que você já faz, que eu tenho certeza que você já não vai fazer mais, porque você já tem noção da importância disso, né? De você ter um planejamento, de você se organizar e de você saber que tem que fazer de que você tem que se planejar, certo? Então, vamos lá, gente. Bom, então agora eu parei de compartilhar com você e eu vou combinar o seguinte, eu vou deixar, para você que está assistindo a gravação dessa aula, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o formulário de aplicação, tá bom? Então, você com o link para assistir a esse replay, você vai conseguir pegar na descrição do vídeo. E para você que está assistindo ao vídeo, eu vou colocar para você aqui agora, no chat, o link para você conseguir clicar e ir lá fazer a aplicação. E agora, como eu prometi, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a gravação aqui, então eu vou me despedir de você e eu vou continuar ao vivo com quem está aqui, né, assistindo comigo ao vivo. A gente vai fazer meio que uma sessão aberta de mentoria, vou tirar as dúvidas, a gente vai conseguir avaliar aí, ver quem quiser trocar a sua experiência, contar um pouquinho da experiência, a gente vai seguir com a explicação, ajudando aí mais individualmente a quem está aqui comigo ao vivo. E para você que está na gravação, como eu disse, link na descrição aqui embaixo, tá bom? É só você ir lá. Então, vou me despedindo de vocês por aqui e quem está ao vivo não sai não, que a gente vai bater um papo, tá joia? Então, encerrando aqui a gravação, um beijo para todos vocês, foi um prazer enorme estar aqui nessa aula. Quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, pode me procurar
pelo Instagram, pode me mandar um direct lá pelo meu Instagram, que é o fabi.inteligênciafinanceira. Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, inclusive lá no meu Instagram também tem. E aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar para facilitar para você. Link do meu Instagram, vou deixar o link do meu WhatsApp, vou deixar também o formulário de aplicação para se você quiser entrar com a gente na mentoria Ponto de Ignição. Grande abraço, então, te espero lá. Tchau, tchau.